trazendo talvez um pouco mais para a prática aqui, que a gente costuma fazer no podcast. Ok, entendemos tudo isso, a gente sabe do círculo de competência, o cara está disposto a, de fato, começar a estudar. Você já falou um pouco de como que ele começa a fazer isso, tem os relatórios, você pode ler relatórios dos gestores, você pode ler os relatórios das casas de análise, dos analistas, acompanhar os especialistas. Mas aí o cara às vezes gosta de, sei lá, uma dica no sentido de falar, pô, esse fundo aqui é legal, dá uma olhada. Olha pra esse, eu gosto desse. Quais que vocês gostam, assim? Qual que seria um dos fundos que vocês falariam? Dá uma estudada, porque ali você pode aprender também a analisar, sabe? Se vocês puderem falar isso acho que seria talvez legal. Eu vou responder de um jeito genérico, porque para realmente não enviesar numa resposta, existem hoje alguns sites que permitem você selecionar, por exemplo, por setor, por tamanho, por quantidade de cotistas. A minha orientação você tem alguns setores chaves. Recebíveis, CRIs, fundos de papéis, dê o nome que quiser. Logística, né? Varejo / shopping. Você tem lajes corporativas, né? Você tem rede urbana, que de alguma forma mistura aqui com shopping também. Você tem fundos, hedge funds. E você tem fundos de desenvolvimento. Basicamente, você tem 5, 6 classes que vai permitir com que você entre em qualquer um desses sites, escolha os maiores, que tem uma combinação entre tamanho, liquidez e base de cotistas. Este é o ponto de partida inicial. Essa é a sua referência, esse é o seu guia. Então, eu gosto de fazer analogia, mania de professor, tá? Eu quero estudar basquete, que é o que eu acompanhei mais na minha adolescência ali, né? Eu vou pegar a referência. Quem era a referência ali? Era o Michael Jordan, era o Magic Johnson. Então, esse era o Larry Bird. Então, essas são as referências que eu tenho. A referência de hoje do pessoal é um pouquinho diferente, né? É o Curry, é o LeBron e tal. É um pouquinho diferente, mas eles são os pontos de partida. Então, com base neles, eu consigo definir um pouco dos critérios do que eram jogadores, né? Tanto que, só fazendo um paralelo aqui, né? Em 1992 teve a Olimpíadas de Barcelona, que teve o Dream Team, né? Que foi o time dos sonhos. Tiveram uma seleção assim inédita. Então, eu acho que para fundo imobiliário é mais ou menos a mesma coisa. Se você pega quais são as referências de porte, de liquidez, de quantidade de cotistas, é um bom passo. Porque se você fala o fundo A ou B, a pessoa se ancora naquilo. Então não é saudável para ela. Eu falo que responder isso para ela intuitivamente pode ser a melhor alternativa, verdade. Mas na verdade eu vou estar mais fazendo um desfavor a ela do que ajudando. É verdade. Você quer complementar? Alguém quer complementar? Não, eu acho que o Baroni tem um ponto. Eu também, assim, o que eu partiria também? Eu acho que pra quem não sabe nada e quer começar a aprender, poxa, começa a ler relatório de analista, vê os pontos que eles estão pontuando ali, o que pode destravar valor. O meu eu sempre coloco ali a tesezinha. Poxa, acho que tem esse ponto que pode destravar valor nesse fundo. Olha, eu gosto disso, daquilo outro. Então, acho que pra você treinar o seu olhar, por que olhar? Né? E obviamente, aí vai derivar um monte de coisas que você vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo. Mas eu acho que esse também pode ser um bom ponto de partida. Poxa, eu cheguei ali nos fundos de referência. O que o mercado está falando dele? Vou assistir uma live com o analista, vou assistir uma live com o gestor. Quais são os principais pontos que eu tenho que saber desse fundo? O que tem para destravar valor? O que eu gosto? O que eu não gosto ali? E aí você começa a criar sua... Eu acho que a maior vantagem, né, Ricardo, é que o fundo imobiliário ele é essencialmente aquilo que o brasileiro está acostumado a ver, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, é um pouco de renda fixa mesmo, assim, eu brinco com um pouco que a questão de dividendos todo mês caindo diretamente na sua conta corrente, você fala, poxa, me parece um investimento que de fato está me trazendo alguma coisa, gera uma percepção positiva para ele, e eu digo de forma até pessoal, né? Na minha época, assim, o que sempre, assim, era discutido inclusive com meus avós, os meus pais, era muito mais essa questão de investimento em ações também, né? Então e é investimento em ações na cabeça deles lá atrás, né? Me desculpe se eu estiver fazendo algum equívoco, mas era uma questão realmente de aposta mesmo. Não era uma questão de investimento do tipo, olha, eu vou fazer esse investimento porque eu acredito nisso. Não, isso aqui era uma aposta. E às vezes a aposta não tinha fundamento nenhum, né? E aí a gente vê que... e eu herdei um pouco isso. Então toda vez que eu parava para pensar, eu falava, poxa, será que vale a pena eu partir para um investimento em ações? Desculpa até, Bruno, se eu estiver falando alguma coisa que você acabe não concordando, mas
por que eu investi diretamente em uma ação de, por exemplo, cada ação tem, óbvio, né, tem as suas especificações e setores, etc, mas assim, eu não consigo ver de uma forma muito clara, assim como em renda fixa, como a gente investe, por exemplo, numa LFT simples ali, que é um título do Tesouro Nacional, o meu patrimônio ele evoluindo ao longo do tempo, né? E aí acho que o fundo imobiliário ele acaba trazendo um pouco dos dois, né? Onde você tem a variação no mercado, no mercado variável, no mercado de bolsa da cota, ou seja, do preço que você tem ali na largada, mas ao mesmo tempo você vê o teu rendimento, ou seja, o teu investimento de fato trazendo, que é exatamente o que você falou, acho que Baroni está perfeito, o payout, né? Você vê de fato o teu investimento retornando para você. Pode não ser o melhor dos mundos, nem pode ser o pior dos mundos, pode ser, a gente brinca que é sempre na média, né? Mas você vê sempre que de fato a sensação que parece que aquele investimento está sendo eficiente, está servindo para aquilo que eu gostaria, que é a sensação de estou investindo para receber alguma coisa em troca. Acho que é isso que o mercado imobiliário traz um pouco dessa percepção de, talvez assim, posso estar até sendo um pouco mais viesado, né, mas não necessariamente só renda fixa, né, mas esse conceito de que investimento vale nesse tipo de categoria porque eu consigo viabilizar e consigo visualizar isso muito rápido. Eu acho que quando as pessoas abrirem um relatório do maior fundo de logística do Brasil, do maior fundo de shoppings do Brasil, do maior fundo de híbrido do Brasil, eles vão começar a entender mais. Eu já percebi isso várias vezes quando eu estou dando aula, de que você começa falando de fundo imobiliário, aí você começa, fala da legislação, como é que eles nasceram, aquela coisa toda. As pessoas vão ficando, o que é isso, né? É um fundo, aí ele vai, paga rendimento todo mês, etc. As pessoas vão... Porque é difícil para eles terem essa noção. A partir do momento que você vai abrindo relatórios gerenciais, você ensina eles a pesquisarem e vai abrindo relatórios gerenciais, aquela cortina vai se abrindo. A pessoa vai entendendo, agora eu estou entendendo. Porque na cabeça de boa parte das pessoas, o investimento em fundo imobiliário ou é um produto clássico de renda fixa, o que é invariavelmente um equívoco, ou ele é você investir junto com seus amigos para construir umas casinhas para vender e sabe, um apartamento quarto-sala, 2 quartos, alguma coisa assim para vender, ou aqueles investimentos de saletas, alguma coisa assim. Então acho que há um mau entendimento do produto. E a partir do momento que o investidor iniciante, ele acessa esses primeiros relatórios gerenciais que estão disponíveis gratuitamente para eles, ele começa a ler esses relatórios e entender o porte dos imóveis, como é que aquilo ali é construído, vai trazendo muito mais segurança e muito mais lucidez para ele tomar as decisões de investimento, tá? Mas sabe qual é o problema, Bruno? Para falar bem verdade para você, qual é o problema? É que quem está nos assistindo agora é um iniciante, mas às vezes é um médico, um engenheiro, um advogado, enfim, um professor. São pessoas que têm um trabalho diário muito intenso. E acaba que ele não consegue acomodar tudo isso ainda com ter que cuidar da saúde, ter que fazer o papel de pai, de marido, de esposa, enfim, tem muitas atividades, o tempo acaba ficando curto para ele. E aí vem a história do mar. Me permita voltar na história do mar. Né? Para você entrar no mar e passar pelas principais ondas, exige um esforço um pouco maior. Então você primeiro vai ter que ter ali a coragem, o discernimento de pisar na areia, de começar a entrar no raso, e aí você vai entrando no raso e vai entrando aos pouquinhos, aquela água vai subindo, vai chegar uma hora que as ondas vão ficar um pouquinho mais fortes, vai até te jogar um pouquinho para trás, aí você vai perceber que se você posicionar o seu corpo de um jeito diferente, você consegue se defender melhor daquela onda. Num dado momento a onda já está um pouco maior, mas você percebe que se você mergulha um pouquinho antes, aquele efeito vai diminuindo, e chega um dado momento que você está lidando e vê que aquelas ondas elas vão vir, e faz parte do mar vir. Vai ter horas, inclusive, do dia que a maré vai estar mais alta, que vai estar mais forte, que vai estar mais baixo, vai estar mais fraco, etc. E você vai entendendo a dinâmica daquele mar, daquela praia. Num dado momento você supera esses obstáculos e aí você fica naquela parte ali onde já não tem mais as ondas quebrando em você e você está curtindo a praia ali. Como é que faz isso? É individual. Verdade. Não tem como você, né? O que pode acontecer é esse processo é um pouco mais acelerado se você desenvolver. Agora eu tenho uma excelente notícia para dar para todo mundo que nos ouve aqui. Qual é a excelente notícia? De 3 a 6 meses de dedicação, não é 8 horas por dia, não, de dedicação, fazendo leituras semanais, acompanhando pessoas
que falam sobre o tema, né? E tem várias pessoas que falam sobre o tema, tendo a oportunidade de ver entrevistas desculpe, não é nem entrevistas, os webcasts dos gestores que estão disponíveis gratuitamente, então você pode assistir, assim como nas empresas, né? Muitos fundos imobiliários já estão com essa política de webcast também, de você apresentar os resultados. Ter a disponibilidade de pegar, eu me identifiquei com 5 fundos aqui, e eu percebi que se eu fizer uma ligação para 2, 3 gestores, eu vou perder outro medo. Você liga para o gestor, ele não vai perguntar se você é cotista ou não. Ele não quer saber se você tem 1, 10 cotas ou 1000 cotas. Ele vai tirar sua dúvida independente disso. E muitas pessoas ficam com receio, não invisto ainda, ou eu só tenho 5 cotas, é muito pouco. O gestor não vai te perguntar. Inclusive é do interesse do gestor falar. É do interesse do gestor, né? Tem oportunidade, isso aí, claro, depende às vezes de viagem, da pessoa estar fora, mas tem oportunidade, participa de algum evento presencial que possa ter também sobre fundos imobiliários, que tem vários aí que acontecem. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Em que essa parte do mar, ela depende muito de você e do seu esforço, mas depois... Fica tudo mais tranquilo. Fica tudo mais tranquilo, aí você vai percebendo que é uma questão mais de revisão mesmo, de você só se manter ali dentro das premissas que você colocou para sua própria carteira, né?